E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram as portas das ovelhas. Diga comigo, a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, a porta do peixe. Diga comigo, a porta do peixe. E edificaram os filhos de Racena, qual emadeiraram e levantaram suas portas com suas fechaduras e os seus ferrolhos. Amém? Se assente adorando a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação seja dado a Deus. Se possível, vamos evitar transitar durante a mensagem. Pastor Napoleão Ribeiro Falcão disse que a honra que dá-se a Jesus mede-se pelo valor de sua palavra. Se honramos a palavra, honramos a Jesus. Né? A palavra ela é de suma importância, não que outras partes litúrgicas do culto não sejam, são de suma importância. Mas nós entendemos que a palavra de Deus ela tem uma grande importância, porque eu sempre costumo dizer que a gente deve orar muito e orar, não até Deus nos ouvir, porque a partir do momento que a gente começa a orar, Deus já nos ouve. Só que orar até Deus nos ouvir, às vezes não vai mudar nada. Mas se você orar até você ouvir Deus, aí você vai ver a história mudar. Que a palavra dele muda, a palavra transforma, a palavra salva, a palavra cura, a palavra age, a palavra reage, a palavra levanta, a palavra derruba. A palavra é a palavra, né? Então, vamos meditar um pouquinho aqui na palavra. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós. Não porque eu estou pregando aqui, Deus podia simplesmente pegar qualquer criança dessa aqui e iria pregar a palavra, e a palavra é que faz, não somos nós, não fazemos nada, não podemos nada, mas a palavra faz. Nesta noite, eu estava meditando no texto bíblico, né, em concordância com o tema desta festividade, que é baseado no texto de Romanos, capítulo de número 12, que diz: não vos conformeis com este mundo, que é a parte A do versículo, também a chave principal desse tema. E meditando nas escrituras sagradas, não é fácil pregar 3 dias no mesmo tema, né? Voltado para o mesmo tema, a gente tem que quebrar a cabeça um pouquinho. Mas o bom é que no céu tem e Deus dá, é só a gente buscar. Aleluia. Olha só, irmãos, o livro de Neemias, que é um livro histórico, que tem uma narrativa histórica de um período também difícil que os filhos de Israel estavam vivendo. Nesta manhã, falei sobre restituição do cativeiro, e aqui também um período de restituição também dos filhos de Israel. Então eu entendo já desde ontem que Deus tem restituição para essa igreja. Deus tem restauração para essa igreja, não tenho dúvidas disso, porque a palavra tem nos mostrado isso. A Bíblia Sagrada diz que nos dias do rei Artaxerxes, estando Neemias sendo de função de copeiro do rei, ele servia diante do rei. O copeiro era um cargo de excelência, porque era alguém que, antes de o rei tomar o vinho real, Neemias provaria do vinho. E se tivesse veneno no vinho, Neemias morreria e salvaria a vida do rei. Então, Neemias faz um trabalho de suma importância, porque ele põe a cabeça a prêmio para salvar a vida do rei. Então, era um trabalho de grande valor. Não é todo mundo que colocaria sua vida em risco pela vida de alguém. A gente sabe que essa é uma grande verdade. Não acredito que qualquer um aqui
daria a vida pelos filhos. Os filhos, de tal forma, têm um grande valor na nossa vida. Quando eu vejo uma reportagem de uma mãe que coloca um filho numa lixeira, eu não dá para entender, não dá para calcular, só dá para pensar que uma pessoa dessa está muito endemoniada. Quando eu vejo pessoas apoiando pessoas que apoiam o aborto, eu fico pensando, só pode estar muito endemoniado, porque uma criança é uma coisa muito de Deus. Uma criança, Jeremias, Jesus disse, antes que tu fosse formado no ventre, eu já te escolhi. Dá para entender? Será que pessoas que fizeram esse tipo de prática não assassinaram escolhidos de Deus e no dia do juízo irão ter que prestar contas? Isso é muito pesado. Uma pessoa para prejudicar um próprio filho. Tem um rei na Bíblia que ele foi tão ímpio que ele queimava os próprios filhos. Quando eu vejo Faraó mandando matar todas as crianças, quando eu vejo Herodes mandar matar todas as crianças, me dá um desespero só de pensar nos meus filhos, dói a alma. Então Neemias, ele arrisca a cabeça por um rei, que não é sangue do sangue dele, não é pessoas da cidade dele, da linhagem dele, do povo dele, não é judeu, é um rei persa, um rei Artaxerxes que está lá, e ele faz esse cargo de excelência, e graças a Deus ele é honrado pelo rei. Só que a Bíblia diz que vem um dos irmãos dele, e quando ele vê esse irmão, ele pergunta pela cidade dele, pela cidade dos pais dele, melhor dizendo, como está Jerusalém e os judeus que restaram lá? O que foi que aconteceu? Como é que está a situação lá? Aí o irmão de Neemias responde, olha, os poucos judeus que estão lá estão em miséria total, em total desprezo, estão desprezados, estão abandonados, estão em situação de miséria. Uma nação que foi tão rica, agora está em uma situação de miséria, igual a Venezuela, que foi tão rica e agora está em uma situação de miséria. Jerusalém está da mesma forma, em uma situação de miséria. E detalhe, os muros foram fendidos e as portas queimadas a fogo. Quando quando Neemias ouve essa notícia, ele se angustia, ele se entristece, e a Bíblia diz, palavras dele, eu estive durante dias orando e chorando. Aleluia. Quando ele ouve a notícia que os irmãos estão em miséria, quando ele ouve a notícia que os muros estão fendidos, quando ele ouve a notícia que Jerusalém está em desprezo, quando ele ouve a notícia que as portas estão queimadas a fogo, ele passa dias chorando e triste. Por quê? Porque gera em Neemias um sentimento de empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do próximo. Como é que eu posso ficar feliz? Como é que eu posso ficar contente se o meu povo está em desprezo? Se o meu povo está em miséria? Não dá para se alegrar com isso. Essa é a grande verdade. Então, Neemias chora na presença de Deus. Ele derrama lágrimas, ele jejuma por sua nação, até que chega o dia de ele servir o vinho para o rei. Quando ele vem servir, ele está triste, porque, irmãos, existem momentos, existem dificuldades, existem situações de luta, de prova, que nós conseguimos colocar um terno bonitinho, fazer um penteado legal, disfarçar um sorriso no rosto e alguém não perceber que a gente está triste. Quantas vezes eu não subi um púlpito para pregar com o coração dilacerado? Quantas vezes eu não saí para pregar? O dia que Deus me usou, aleluia, eu acho que pela 4ª vez, para levantar um paralítico de cadeira de rodas, eu saí de casa, não tinha gás na minha casa, não tinha comida, e os meus sobrinhos ficaram lá. Eu saí naquela situação, quase não consigo pregar.
Mas eu assumi a tribuna, preguei Jesus, batizou um monte de gente com o Espírito Santo e ainda levantou a mulher da cadeira de roda. Então tem dia que você está triste, você está angustiado, você está em lágrimas, mas você consegue disfarçar. Aleluia, alguém olha e fala, tá legal com você? Tá. Vai tudo bem? Vai. Você prega, todo mundo sente Deus. Você canta, a glória desce. Uma das dificuldades que eu passei também, eu lembro que eu cheguei na igreja e eu comecei a cantar. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Aí eu não dei mais conta de cantar. A igreja foi incendiada, eu fiquei chorando o restante do hino todinho. E a igreja incendiando, os irmãos pulando, glorificando, sendo cheio, batizado. Depois eu olhei e falei, mas Deus, como assim? Eu não estou sentindo essa glória. Estou chorando, não é de poder, eu estou triste. Eu estou angustiado. Tem momentos que a gente consegue disfarçar, mas tem dia que a angústia é tanta que não adianta. Tem dia que a angústia é demais. Minha mãe, ela tem um sentimento assim, ela tem uma ligação muito forte comigo. Tem hora que eu estou em algum lugar, ela me liga e ela fala, o que tu tem? Eu digo, nada. Ela, não adianta me enganar não, você não está bem. E eu falo, mãe, realmente eu não estou bem. Tem um momento que não dá para disfarçar. E Neemias nunca antes estivera triste na presença do rei. Mas a preocupação de Neemias, o sentimento de empatia, de se colocar no lugar de seus irmãos, a dor de Neemias a saber que os irmãos estão em miséria, é tanta que ele já não consegue expor alegria no rosto. Ele já não consegue disfarçar. Ele está no ambiente de trabalho dele, só que ele está trabalhando com tristeza no rosto. E o rei percebe e diz, Neemias, o que está acontecendo? Tu nunca estivera antes triste diante de mim? Isso não é outra coisa senão amargura de alma, angústia de coração. E a angústia de coração é uma dor terrível. Dói, só quem já sentiu sabe. Gera ansiedade, gera sentimentos de você se trancar, de você se isolar, você não quer ver ninguém. Você quer parar, você quer gritar. Você quer fazer alguma coisa, o desespero da alma, ele é angustiante, ele é muito ruim, ele dói demais. E Neemias está com esse sentimento. E ele responde ao rei, quando o rei pergunta, tu nunca estivera triste antes, o que está acontecendo? Ele responde, como eu posso estar alegre se a cidade dos meus pais está destruída, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo, e os poucos irmãos meus que restam lá estão em miséria. Ele não se conforma com a situação que Jerusalém está. Ele não se conforma com o estado deplorável de miséria que Jerusalém está. E nós, como igreja, nós devemos pensar como Neemias. Devemos ter o sentimento de Neemias. Esses dias eu disse algo e volto a dizer. Essa pandemia deixou muita gente órfã. Essa pandemia deixou muita mulher viúva. Essa pandemia deixou muita gente desamparada. E se a Assembleia de Deus, a denominação a qual nós fazemos parte, nos orgulhamos de fazer parte, se a gente não amparar o órfão, se a gente não amparar a viúva, se a gente não amparar o necessitado, nós somos assembleia de qualquer outro tipo de coisa, menos de Deus, porque não dá para compactuar com uma igreja que gasta milhares em um congresso e tem um irmão sendo despejado porque não consegue
conseguiu pagar o aluguel. Não dá para compactuar com uma igreja que gasta milhares em templos, não consegue pagar uma cirurgia para o irmão que não tem condição de comprar, ou pagar um remédio para o irmão que não tem condição de comprar, ou levar uma cesta básica para o irmão que está passando fome. Que sentimento de empatia é esse que a gente tem? Que a gente sabe que tem um irmão em miséria, que a gente sabe que tem um irmão sofrendo, e a gente não estende a mão. Se a gente não estende a mão, não somos igreja. Nós não podemos nos conformar com isso. Precisa, em caráter de emergência, levantar uma igreja onde os irmãos, não só de palavras, não só de sermões bonitos, foi cantado aqui no hino agorinha, porque pregar é fácil, cantar uma coisa é fácil, agora viver, chegar aqui na igreja hipocritamente e cantar: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Mas na hora que o irmão precisar virar as costas, na hora de amar verdadeiramente, não estender as mãos, não ajudar. Alamacante, orebaia. A igreja de Atos era uma igreja incrível. A Bíblia diz que não havia necessidade entre nenhum irmão. Todo mundo era rico lá, pregador? Não. Mas quem era, dividia suas herdades com quem não tinha nada. Isso é igreja. Isso é igreja. A igreja tem que entender que nós precisamos nos colocar no lugar do nosso próximo. Se o nosso próximo está em miséria e nós estamos felizes, está errado. Nós temos que, no mínimo, passar dias orando para que Deus reedifique. Agora me chama a atenção que a situação não é só com os irmãos estão em miséria. Porém, os muros de Jerusalém estão fendidos, há brechas enormes, qualquer inimigo pode passar. As portas foram queimadas a fogo. Mas Neemias está triste diante do rei. E o rei, ao ouvir Neemias, ele pergunta: Neemias, o que queres que eu te faça? Ele podia muito bem dar uma resposta imediata: permita-me que eu vá reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele não faz. A Bíblia diz: e eu orei ao Deus dos céus. Tudo que o cristão tem que fazer, ele tem que orar. Porque se não orar para casar, divorcia. Porque casamento, jovens, deixa eu me dar uma palavra para casamento aqui. Casamento não é tão fácil quanto parece ser. O jovem pensa assim: meu Deus, eu preciso casar, eu não estou mais aguentando a tentação, Jesus. Manda o varão, manda a varoa, Jesus. Eu estou desesperado, Jesus. Eu preciso casar para a tentação passar. Se você quer casar porque está sendo tentado, pelo amor de Deus, não case. Porque depois que você casar, você vai entender o que é ser tentado de verdade. Que é isso, é verdade? É sim. Então, foco principal: casar é para constituir uma família, é para cumprir um mandamento de Deus. Segundo, Deus, eu quero casar com alguém que me faça feliz. Não case. Ou você sai feliz de casa para compartilhar a felicidade, ou não vá levar as suas necessidades para alguém supri-las. Você vai se frustrar. Você não depende de alguém para ser feliz. Você depende de Cristo, do Evangelho, da presença de Deus para ser feliz. Se você sai feliz e encontra-se com alguém feliz, o dia que tiver um conflito familiar, você não vai pensar em ir embora. Você não vai se decepcionar, você não vai se frustrar. Aleluia. Mas o fator principal aqui: casamento é para quem quer viver casado. Essa ideia de eu vou casar no civil. Se servir, eu continuo. Se não servir, eu largo. Está errada. Isso não é para a igreja. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa e amar os bens dos seus maridos. É isso?
amar os seus maridos. Mas hoje as mulheres mais velhas não vai casar com pé rapado não, rapaz. Vai casar com aquele cara, não tem nem onde cair morto. Você tem que casar com um empresário rico. Ainda que ele não tenha compromisso com Deus. Mas se ele tem para te dar, tem para fazer, pelo amor de Deus, e muitas filhas sofrendo. Que ele é rico, tem muito carro, muita casa, mas para levar as outras, para curtir, para destruir sua vida. Então não pense assim, mas o pregador quer dizer que eu tenho que casar com um rapaz que não tem nada? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que casar com uma pessoa de Deus. Porque uma pessoa de Deus, Davi disse, eu fui moço, hoje sou velho, e eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você casar com uma pessoa de Deus, as suas necessidades serão supridas, porque Deus não desampara o justo e nem sua descendência. Isso é bíblico. Então, se você vai casar, pense, eu vou casar e eu preciso ficar casado. Porque senão você não vai casar. Ainda mais com o mundo aí dizendo que você não pode passar nenhuma guerra no casamento, que você não pode sofrer nenhum momento, que seu marido não pode ter um conflito com você. Eu não preciso de você para me sustentar, eu vou embora. E muita gente está se divorciando por isso, divórcio sem causa. O marido engordou, não quero mais. Ficou careca, não quero mais. A mulher ganhou neném, o corpo mudou, não quero mais. E muita gente largando e se casando de novo, e quando Jesus voltar, vai para o inferno. Porque só é permitido divórcio em caso de traição. No livro de Miqueias, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, porém ele odeia mais o que se veste de violência como se veste de roupa. Então Deus odeia o divórcio, mas Deus também odeia a violência doméstica. Então em caso de violência doméstica, jamais nós vamos aceitar. Canalha é o homem que bate na mulher, é irresponsável. Se eu souber, pode ser meu pastor presidente, eu já disse isso no púlpito da minha igreja. Se eu souber que bateu na esposa, eu denuncio ele para Maria da Penha na hora. E mulher também que taca panela na cabeça do marido, vigia. Conclusão, casamento. Quem já estudou aqui na 4ª série, 5ª série, terremoto? Quem já estudou, levanta a mão. Você sabe o que é um terremoto? É 2 placas tectônicas que começam a se movimentar para se encaixar. Aí gera terremoto, alguns de alta escala, alguns de baixa escala. Casamento é desse jeito, é 2 pessoas tentando se encaixar. Tem hora que dá uns terremotos, que você olha assim, meu Deus, eu não suportaria passar o que aquela mulher ali passa. Eu não suportaria passar o que aquele varão ali passa. Mas é um terremoto. Não desista. Talvez você entrou aqui e você está na fase do terremoto no seu casamento. Pelo amor de Deus, não saia falando mal do seu esposo para outras pessoas. Não saia falando mal da sua esposa para outras pessoas. Seu esposo pode não ser o esposo dos seus sonhos, mas que é o do sonho de muita gente, é. Sua esposa pode não ser a esposa do seu sonho, mas que é do sonho de muita gente, é. Então não saia falando mal do seu esposo. Não saia falando mal da sua esposa. Até porque você fala mal, a pessoa cria a ideia que a sua esposa é uma monstra. Que o seu esposo é um monstro. Aí vocês se resolvem. Mas a pessoa que você falou mal continua pensando que ele é um monstro. E foi só um conflito que você teve para se encaixar. Então seu marido é uma bênção, sua esposa é uma bênção. Pode estar atribulando hoje, mas Jesus vai tratar, você crê? Jesus vai mudar, Jesus vai restaurar. Chame Jesus para esse casamento, que ele é especialista em fazer água virar vinho. Vinho naquela época servia para alegrar, não era igual de hoje que é para se embriagar, é para alegrar. Então Jesus traz uma alegria melhor no final do que no começo. Assim é Jesus. Está difícil, mas o que Deus vai fazer no teu casamento, na tua família, vai ser uma restauração tão grande que você vai dizer, está melhor do que quando a gente namorava, está melhor do que no começo, porque Cristo restaura, ele tem prazer em família e sua família é uma bênção de Deus. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Neemias vai orar, porque tudo que a gente for fazer, devemos orar. Quer que Jesus avive a igreja? Ore. Quer que Jesus cure? Ore. Quer receber resposta? Ore. A oração, ela abre o céu, ela fecha o céu, ela abre janela no céu, ela fecha a janela. A oração é incrível. É por isso que o crente ora. A gente ora não porque a gente é fanático religioso, não. A gente ora porque só Deus sabe como é bom orar.
e receber, obter respostas. Aí ele ora ao Deus do céu, Deus autoriza ele, e ele fala: se possível, permita que eu vá em Jerusalém, reconstruir os muros da cidade dos meus pais. O rei olha para ele e diz assim: quanto tempo tu vai precisar? Ele fala assim. Pode ir. Aí Neemias fala: me dê cartas, para que eu possa passar por onde eu vou passar. Tem uma obra grande para mim fazer, mas eu preciso de uma recomendação, porque eu sei que eu vou ter levantes, eu sei que eu vou ter dificuldades. Cartas aqui fala de recomendação, de cobertura espiritual de alguém. Infelizmente tem gente que tem uma chamada extraordinária, mas não tem uma cobertura espiritual, não caminha em conformidade com sua liderança. Nós vimos aqui o irmão falar que tudo que ele fez foi em conformidade com a liderança, ou seja, ele tem cartas para fazer, ele tem recomendação para fazer. É igual o pregador que quer sair por aí pregando, mas não tem um pastor, não tem alguém direto. Alguns pastores falam assim: irmão, você pode vir pregar aqui? Eu sim. Eles: quem são o seu pastor? Quem é o seu pastor? Eu dou o telefone do meu pastor, eu falo: pode ligar. E alguns deles ligam: e aí, Gabriel congrega aí mesmo? Gabriel é dizimista? Gabriel dá um bom testemunho? E meu pastor é daquele, irmão, que se não der bom testemunho, ele fala: é varão valoroso, porém leproso. Meu pastor não tem meia conversa com ele, não. E assim deve ser o crente, ele tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, se ele quer exercer uma função no santo ministério. E ele recebe cartas e vai. Só que quando ele está indo reconstruir Jerusalém, a Bíblia diz assim: quando Sambalate e Tobias descobrem que alguém quer o bem de Jerusalém, eles prontamente se levantam para ir lá tentar impedir que Neemias reconstrua. Estudando a história, eu descobri que Sambalate e Tobias eram inimigos políticos. Gente que um xingava o outro num debate, um não gostava do outro no debate, mas quando eles descobriram que alguém queria fazer o bem, se aliançaram, fizeram aliança. Lembra de Herodes e Pilatos? Não se falavam, mas quando foi para crucificar Cristo, os dois se aliançaram. Quando alguém quer o bem, inimigos se ajuntam. Quando você vê inimigos se ajuntar contra alguém que quer fazer o bem, já entenda, já dá para você tirar o seu lado por aí. Pessoas que querem o mal dos outros, aí eles chegam. E quando eles chegam, que Neemias, primeiro ele chega, montado no seu animal, sai, olhando os destroços, tudo que está acontecendo, analisando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Depois ele se reúne com poucas pessoas. Isso me chama a atenção. Porque para fazer grandes obras, não precisa de grandes quantidades de massa de pessoas. Se um se levantar para ir contra o sistema, grandes coisas serão feitas. Se um se posicionar para Deus avivar a igreja, Deus vai avivar a igreja. Charles Finney avivou os Estados Unidos. Jonathan Edwards avivou a Nova Inglaterra. William Seymour avivou os Estados Unidos também. Daniel Berg e Gunnar Vingre avivaram o Brasil. E nós estamos aqui hoje ainda provando de um avivamento que foram trago por pessoas pequenos grupos de pessoas que foram chamadas para fazer grandes obras. Então talvez você pense assim: eu sou tão pequeno, não sei falar, não sei pregar, não tenho uma voz ungida, não sei interpretar, não sei fazer, aleluia. O importante não é você, eu disse hoje aqui e repito, o importante é Deus em você, é Deus que capacita, é Deus que levanta, mas há uma necessidade de uma atitude nossa. Ele se levanta e vai, se reúne com poucas pessoas. Aí eles começam a reconstrução. Sabe o que os inimigos vêm e diz? Ainda que uma raposa passe em cima desses muros,
Esses muros não vão suportar, vão cair. Mas o que ele faz? Continua trabalhando. Primeira vez que eu preguei, alguém disse assim: não sei como é que essas pessoas que não sabem pregar inventam de pregar. Aquilo doeu. Eu não queria mais saber de pregar. Mas tem 16 anos que eu estou pregando até hoje. Então as pessoas vão tentar te desanimar quando você está começando. Sei como é que aquela irmã tem coragem de cantar, toda desafinada, atropela o playback. Sei como é que aquele rapaz tem coragem de tocar, não sabe nem tocar. Não dê importância. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce capacitado. Se Deus te chamou para fazer, continue fazendo. Ignore. Alabacante, orebaia. Pessoas negativas, a gente deve preservar a lei do Ministério da Saúde que foi imposta durante a pandemia. Que lei, pregador? A lei do distanciamento. Pessoas negativas, mantenham o distanciamento delas. Fique próximo de pessoas que talvez seja sincero, irmão. Eu sou sincero. Tu não pregou bem não, mas se tu buscar tu vai melhorar, rapaz. Tu não cantou bem não, mas se tu ensaiar tu vai melhorar. Eu estou contigo, continua, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Fique perto de pessoas positivas. A igreja não avança se alguém não às vezes, lembra, o pastor disse que todas as pessoas que ele conversou apoiaram. É importante estar perto de pessoas positivas. Aí eles vão começar a construção. A primeira coisa que eles vão edificar foi o texto que nós lemos. E ele só vai fazer isso porque ele não se conformou com a situação. Então ele vai fazer alguma coisa. Será que nós estamos conformados ou inconformados? Será que nós vamos aceitar os muros espirituais da igreja continuarem rachados? As portas queimadas a fogo? É uma coisa que eu quero destacar aqui. As portas foram queimadas a fogo. Nem todo fogo que a gente vê por aí faz bem para a igreja. Vamos ter cuidado. Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, Deus deu uma instrução litúrgica de culto para Arão. Arão, você vai fazer assim, assim, assim. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Arão, as coisas assim, assim, assim. Mas os filhos de Arão, inconformados, achando que a forma litúrgica de culto deles estava ultrapassada, né? Então vamos acender um fogo diferente. E é isso que uma geração moderna aí está fazendo. Eles estão achando que a forma de culto que a gente cultua está ultrapassada, né? Que a oração, o jejum, os louvores, os cânticos, a palavra, para eles não é mais o suficiente, né? Isso aí para eles está ultrapassado. Então o que eles fazem? Vamos inventar moda. Vamos inventar coisa para a gente atrair a juventude, atrair a galera. Eu fui numa igreja que fizeram uma peça que as meninas entraram vestidas de prostituta e de fato estavam parecendo umas prostitutas, quase sem roupa dentro da igreja. Para que isso? A gente precisa agora se vestir de prostituta para ganhar prostituta? Ah, mas o apóstolo Paulo disse que tem que se fazer de tolo para ganhar os tolos. Ei, se fazer de tolo é uma coisa, se vestir de tolo é outra, se comportar como tolo é outra. Nós não precisamos disso, nós não precisamos inventar moda, nós precisamos pregar o evangelho, e o evangelho é suficiente. Porque se não forem salvos pelo evangelho, não serão salvos, não serão convertidos, serão convencidos. Mas a moda hoje é apaga a luz, coloca uma máquina de fumaça, pega uma batida de funk, Jesus, Jesus, eu me lembro, é porque eu sou novo convertido, eu aceitei a Jesus dia 15 de janeiro de 2006, há 16 anos atrás, mas eu me considero um novo convertido, e eu me escandalizo fácil. Fui convidado para ir numa vigília, um pastor amigo meu ia pregar, só que eu não aguentei ficar dentro da vigília. Por que, pregador? Porque começaram a botar uma cena de futebol no telão da igreja. Até aí tudo bem. Eu fiquei pensando, para que pôr uma cena de futebol na igreja? Aí tiraram a cena de futebol
colocaram uma cena de novela na igreja. Aí eu falei, Jesus, me ajuda, eu estou numa igreja mesmo? Meu Deus, me ajuda. Eu não sou tão radical assim não, tá, irmão? Não sou tão quadradão assim não, não sou tão religioso assim não. Sou moderado, eu procuro ser moderado, porque a religiosidade mata. Mas tem coisa que é exagero. Aí tal. Aí passaram pro conjunto, um conjunto lá, que aquilo não era um conjunto não, aquilo era uma gangue. Sério. O cara com a barbona esquisitona, de bermudão, com as roupas todas rasgadas. Aí ele pegou o microfone e gritou, aí galera, Jesus é muito doido. Eu olhei assim. Aí apagaram as luzes, fez um barulhão, pá. Aí começa. Aí eu falei pro pastor, eu não sou, eu acho que eu não sou crente não, me perdoa, não dá para mim ficar nesse culto não. Aí eu fui lá pro carro, o pastor ainda foi lá, calma Gabriel, calma, você tem que entender o jovem. Eu falei, pastor, eu sou jovem, eu não sou velho não, pastor. Eu sou novinho, é porque eu não aprendi assim, nós não precisamos disso, irmão. Lá no mundo a gente já fazia isso, aqui nós precisamos viver em novidade de espírito. A Bíblia diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, que são do céu, de cima. Se as coisas do céu não são suficientes para mim, não são tão importantes quanto as coisas que o mundo me oferece, Amacante, então cuidado, nem todo fogo faz bem para a igreja. Só que eu aprendi quando eu morava em Acreúna, Goiás. Lá é região de muito plantio de cana. Nessa época de junho até outubro, época que não chove, de vez em quando pega fogo nos canaviais. Aí eles pediam para a igreja orar, porque a cana estava pegando fogo. Essa região de canavial tem muita represa. E eu sempre ia pescar nas represas. Eu amo pescar. Se tiver algum pescador aí, conta comigo, me leva para pescar. E olha ali, identifiquei um ali, ô glória, pescador é de Deus. Jesus tinha 3 pescadores como discípulos. Aí eu sempre ia pescar. E eu reparei uma coisa, tinha uma usina lá em Acreúna, Goiás, tem até hoje, chamada Usina Nova Galha. E de repente o canavial pegava fogo, e o fogo subia altão assim. Dava para ver de longe, estralando, aquele fogão. Aí de repente vinha uma equipe da usina que era especializada em apagar fogo. E eu descobri que o nosso copastor, na época o pastor André, o Thaleson conheceu ele lá, era um dos linhas de frente da equipe de apagar fogo da usina. Eles chegavam para apagar fogo e rapidão eles apagavam um fogo de um canavial. Isso me gerou um ponto de interrogação grande, um questionamento. Eu chamei ele um dia e disse, pastor André, como é que vocês conseguem apagar um fogo de um canavial tão rápido? Ele disse assim, Gabriel, a gente apaga fogo com fogo. Eu falei, como é que é? Ele disse, a gente vai em sentido ao contrário. Da onde o fogo está vindo, os canaviais sempre têm uma vala assim para o fogo não ultrapassar. E a gente toca fogo, e o fogo daqui vai de encontro com o de lá, e quando os dois se encontram, ele apaga. Aí eu falei, nossa, que massa, que legal. Então, o fogo estranho é combatido com fogo verdadeiro. Se o fogo estranho está ganhando espaço, é porque o fogo verdadeiro está apagado. Mas Deus vai levantar uma geração que põe fogo verdadeiro no altar. E o fogo do altar não se apagará. Aleluia. Nós vamos levantar com fogo verdadeiro para combater o fogo falso, e o nome de Jesus será glorificado. Chega de falso profeta, chega de falsa profecia, chega de esfriamento, chega de falsas mensagens. Não, Deus está levantando uma geração verdadeira. Quem está disposto a combater fogo falso, levante a mão e dá glória a Deus. Então as portas estão queimadas a fogo. E o Thaleson hoje fez um memezinho comigo. Ele me colocou com a cara numa viatura, dizendo, se o pregador fosse preso por dizer, já estou encerrando e pregar mais meia hora, olha o Gabriel Bezerra preso. Mas eu já estou encerrando, eu não vou demorar muito não. Eu não vou gastar meia hora hoje não. Uns 35 minutos eu gasto, tá bom?
Quem me dá 5 minutinhos aqui? 5, 10, 15, 20, 25, 30. O povo aqui gosta de Bíblia, hein? Vou vir congregar aqui. Não, mas já vou caminhar para encerrar. É sério. Olha só, a primeira porta que eles vão restaurar é a porta das ovelhas. O que são as ovelhas? Nós, o rebanho. A cantora ali acabou de dizer que você não pode casar com gatinho, você tem que casar com ovelha. Aqui não tem vez para gatinho, aqui é ovelha, ovelha, ovelha. Né? Isso é, aqui é a ovelha. Então a primeira porta que eles restauram é a das ovelhas. E a segunda porta é a dos peixes. Isso me chama atenção, porque a porta das ovelhas é a nossa porta, é a porta da igreja. Ou seja, primeiro a igreja deve ser restaurada. Depois a porta dos peixes. Quando se fala em peixe, se fala em pescar. Quando se fala em pescar, espiritualizando a coisa, Jesus diz para Pedro: Pedro, tu não serás mais pescador de peixe, mas serás pescador de homens. Se fala de missões, de ganhar alma. Mas a igreja não pode ganhar alma se ela estiver com a porta das ovelhas queimada, destruída. Se a igreja não está em fervor, se a igreja não está em avivamento, se a igreja não está estabilizada na palavra de Deus, se a igreja está um fracasso, fracassada, ela não pode sair para ganhar almas. Se a igreja está dando um mau testemunho, ela não pode sair para ganhar almas. Primeiro, nós temos que consertar as portas das ovelhas. Ou seja, primeiro nós temos que edificar a igreja, para depois partir para o campo missionário. E detalhe, não adianta nada a gente restaurar a igreja, a porta das ovelhas, não adianta nada a gente criar conjuntos lindos, pessoas maravilhosas, igual estamos aqui, encher a igreja, aleluia, de pessoas e não se preocupar com o campo missionário. Tem almas sendo dilaceradas pelo inferno na hora dessa. Tem vidas na prostituição uma hora dessa. Tem vidas no tráfico uma hora dessa. Tem vidas destruídas emocionalmente uma hora dessa. Tem vidas querendo tirar a própria vida uma hora dessa. Qual é a nossa preocupação? Saudade dos congressos, onde se fazia um terceiro apelo. Primeiro, apelo para quem quer aceitar Jesus. Segundo, quem quer ser batizado com o Espírito Santo. E terceiro, quem quer se doar para ir ao campo missionário. Está faltando hoje um pouco de empatia pelas almas, se colocar no lugar das almas perdidas. Outrora éramos nós, mas alguém foi lá pregar para a gente. E nós às vezes não fazemos questão de pregar para alguém. E fazer a obra de Deus às vezes nos custa. É por isso que muita gente não quer ir. Alguém disse a mim: nossa, pregador Gabriel, deve ser legal demais, né? Viver viajando de avião para cima e para baixo, conhecendo cidades novas, ficando em altos lugares legais. Eu falei: cara, só esse ano eu conheci pelo menos 10 praias no país, viajando. Me diz quantas eu entrei e tomei um banho bem feliz, divertido. Praticamente nenhuma. Se eu entrei em 2, foi muito. Ele falou: e por que tu não aproveita? Eu falei: cara, porque não é tão legal quanto parece. A minha esposa me liga, depois de uma pregação, com minha filha chorando: papai, eu estou com saudade. Uma vez eu saindo para pregar, minha filha entrou dentro da mala. Minha filha é muito apegada comigo. Agora nem tanto, mas antes, toda vez que eu saía para pregar, minha filha adoecia. Meu filho me liga. Ele aprendeu com 2 anos de idade. Meu Deus, essas crianças de hoje são terríveis. Ele aprendeu a mandar áudio no WhatsApp. E ele manda áudio para mim: papai, o senhor não está vindo, não? O senhor não vem, não? Irmão, dá vontade de entrar dentro do celular e ir para casa. Só que quando eu chego aqui, mesmo lembrando da família, porque é legal para quem não tem responsabilidade com a família. Para quem quer viver aprontando, é a melhor coisa do mundo. Agora, para quem tem responsabilidade com a família, com a igreja que congrega, sair por aí ganhando alma, só tendo amor mesmo para as almas. Aí você chega aqui, às vezes com o coração angustiado, com o coração doendo, igual nós chegamos ontem. Nós chegamos no hotel, o Thales falou: nossa, eu estou com o coração angustiado. Eu falei: também.
tem uma guerra aqui travada nessa cidade. Eu falei com a minha esposa, eu também estou com o coração angustiado. Aleluia. E nós ontem chegamos no hotel e fomos orar. O Thalisson dobrou o joelho ali e ficou chorando ali na presença de Deus. A gente orando, eu cheguei aqui. Aleluia. Eu acho que vocês não perceberam, mas eu fiquei ali angustiado. Eu dobrei o joelho, eu chorei. Eu falei, Deus, me ajuda. O que é que o Senhor tem para fazer? Essa angústia é uma guerra travada. É uma guerra travada. De repente eu vi um jovem chorando ali no banco. E eu já entendi o mistério. Eu falei, eu não vou esperar eu pregar, terminar de pregar não, essa é a hora. Foi na hora que eu falei para o jovem Fabiano, eu falei, olha, faz o apelo ali para aquele jovem. Ele fez um apelo aberto, não direcionou. Eu falei, eu não perco esse peixe não, ele já está fisgado, eu tenho que ferrar ele e trazer. Aleluia. E se tudo que a gente passa é por causa dessas almas assim, eu passo tudo de novo, eu me disponho de novo. Aleluia, porque é coisa maravilhosa ver alguém ser salvo. O inferno é tão real. Eu disse à minha esposa, amor, as pessoas não têm ideia do que é o inferno. Jesus disse que naquela parábola de Lázaro e aquele homem rico, que aquele homem rico, quando estava no inferno, ele pediu para que Lázaro, que o pai Abraão deixasse ele voltar para pregar para os familiares. Aí o pai Abraão disse, não. Se eles não ouvem os vivos, vão ouvir os mortos? Ou seja, o pai Abraão ali, que está representando Deus nessa ocasião, está dizendo, não, esse negócio de espiritismo não funciona, não, negócio de morto voltar, isso é conversa fiada, isso é demônio que faz essas coisas aí, não. Aí ele fala o que então? Rogo-te para que Lázaro molhe a pontinha do dedo na água e pingue na minha língua para refrescar. No inferno, a pessoa tem um corpo espiritual, a nossa alma é igual ao nosso corpo, só que no mundo espiritual. Jesus disse que haverá pranto e ranger de dentes. A pessoa vai ranger os dentes de tanta dor. A pessoa vai sentir dores de queimaduras pelo fogo do inferno. Só que a diferença aqui é que se a gente for queimado, chega um grau de dor que o cérebro desliga e a pessoa desmaia de tanta dor. Mas no inferno a pessoa não vai desmaiar. Ela vai sentir toda a dor, o corpo vai se reconstruir. Ele vai ranger os dentes de dor. Vai sentir fome eterna. Eu nunca, por mais que já faltou comida na minha casa, mas eu não me lembro de ter dormido uma noite com fome. Eu não me lembro de ter passado uma sede máxima. Eu não sei o que é a fome máxima, a ponto de você ir numa lata de lixo e pegar uma casca de banana e comer. Eu não sei o que é isso. Eu não posso dizer isso com propriedade, porque realmente eu não sei. Eu não sei o que é a sede máxima, a ponto de você beber até óleo, gasolina, se você encontrar na sua frente, de tanta sede. Eu não sei o que é, mas as pessoas que vão para o inferno, elas terão sede total, fome total, dores total. Por isso que Cristo, Ele vai no Getsemane orar, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo da morte. Jesus não estava com medo das chicotadas, das chibatadas. E do que é que Jesus estava com medo? Jesus, não é que ele estava com medo, mas ele estava temendo passar pela ira que ia ser despejada em nós, que foi despejada sobre ele na cruz do Calvário. Aleluia. É por isso que o sacrifício de Cristo na cruz, ele é muito importante. Ele é muito importante. É por isso que Paulo vai dizer que é a loucura da pregação, porque é uma loucura dizer que alguém morreu numa cruz para nos salvar. É uma loucura, mas de fato é isso que aconteceu. E nós somos salvos pela loucura da pregação da cruz. Aleluia. Quando a gente entende o que foi o sacrifício, não foi qualquer coisa. É porque daqui a 100 anos provavelmente nós estaremos ardendo no inferno, mas ele morreu na cruz. E como Lutero disse, eu digo hoje, quando eu olho para mim mesmo, não vejo condições nenhuma de ser salvo, mas quando eu olho para Cristo, não vejo condições nenhuma de ir para o inferno, porque ele nos salvou. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos escapar do fogo eterno.
O evangelho é o suficiente para a salvação. Como disse um amigo meu, Gabriel Silva, uma analogia que ele fez. O que é o evangelho? O evangelho é o suficiente para a gente ser salvo. Não existe outra coisa. É o evangelho. Mas o que representa o evangelho? É a semelhança de a gente, que éramos pecadores, estarmos no meio do mar, no meio de um rio, a ponto de morrer afogado. E alguém vem e joga uma corda de socorro, uma boia. Isso é o evangelho. Jesus Cristo joga a boia de socorro para a gente não afundar nas profundezas do inferno. Agora, se eu e você não segurar a boia, nós vamos morrer. O evangelho é nos apresentado para nos salvar. Será que essas roupas curtas são mais importantes do que a sua salvação? Será que essas músicas mundanas são mais importantes do que a sua salvação? Será que essas festinhas que você frequenta são mais importantes do que a sua eternidade? Onde nós vamos passar a eternidade? Será que não vale a pena abrir mão de tudo isso para sermos salvos? Mas a gente nem sabe se isso é verdade ou não. Irmãos, nós estamos em 2002 depois de Cristo. Cristo dividiu a história no meio. O tempo no meio, antes e depois de Cristo. É impossível negar a existência de Cristo. A ciência prova a existência de Cristo. A história prova a existência de Cristo. A filosofia prova a existência de Cristo. A psicologia prova a existência de Cristo. De vez em quando aparece alguém por aí dizendo que é ateu. Você pergunta, você é ateu por quê? Porque eu não creio em Deus. Você não crê em quem? Em Deus. Em quem? Em Deus. Em quem? Fala de novo. Em Deus. É impossível negar a existência de Cristo. Ou seja, eu não falo isso aqui para te assustar, jamais, nem para te emocionar, para causar emoções profundas em você. Eu não preciso disso. Eu falo isso aqui porque a nossa carne, ela almeja o pecado, mas a nossa alma, ela grita por escape. A nossa alma, ela grita por socorro. A pessoa vai lá no desejo carnal e comete ali sexo sem ser casado ou fora do casamento, em adultério. Quando a pessoa termina o ato ali, vem um sentimento de desprezo, de angústia, de tristeza. A pessoa usa droga, fica feliz, contente. Quando é no outro dia de manhã, a pessoa está pensando, nossa, eu não vou usar mais isso. Eu vou parar por aqui. A pessoa fuma um cigarro já pensando, eu preciso parar de fumar. Mas daqui a pouco ela vai fumar de novo, ela vai usar droga de novo. Ela vai para a festa de novo. Mas aquele sentimento de angústia sempre persegue ela. O que é isso? Existe um vazio dentro do ser humano que só Deus pode preencher. E ele só pode ser preenchido através do evangelho. Então nós precisamos, aleluias, restaurar a porta dos peixes. Nós precisamos levar o evangelho a vidas. Se você está aqui, você é um peixe hoje e você está entendendo o evangelho, corra para Jesus hoje, volte para Jesus hoje, te apressa para Jesus hoje. E aqui eu encerro, olha só, eles reformaram todas as portas, edificaram todas as portas e os muros de Jerusalém. Isso aqui é coisa para outra pregação em outro dia. Mas uma das portas que eles reedificaram foi as portas da fonte. E quando a gente fala de fonte, a gente fala das águas do Espírito. Aquelas que Jesus disse à mulher, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água, e a água que eu te der, tu beberia e nunca mais teria sede. É uma água que jorra para a vida eterna. A água que Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. A água que diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Essa água é a presença do Espírito, e a Bíblia vai dizer, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer, não extingueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Tem igreja por aí que está expulsando o Espírito, está apagando o Espírito. Aqui não, Satanás. Aqui nós entendemos que a igreja
igreja Assembleia de Deus nasceu na glória e vai ser arrebatada na glória. A primeira mensagem de Daniel Berg Gunavingre foi: Jesus salva, Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é maravilhoso, ele é aplausível, e nesta noite, aleluia, a fonte está jorrando, a fonte está em perfeito funcionamento. Ao mover do Espírito sobre a congregação, Deus tem interesse em encher, em tocar cada um. Dê um ré maior para mim, se coloque de pé.